E Oyade ni lọ́yà, Oyade Ọlọ́run. Fazendo divisa com o sul de Minas Gerais e sendo parte integrante do estimado Vale do Paraíba, Valença localiza-se a noroeste do estado do Rio de Janeiro e possui hoje cerca de 71.843 habitantes em uma área estimada de 1.304.813 km². As primeiras notícias datam de 1789, quando fazendeiros vindos de Minas Gerais, refugiados da crise do ouro e de suas terras improdutivas, buscaram na região um novo começo. Nesta região habitavam os então índios coroados, assim chamados pela forma como cortavam seus cabelos ao topo da cabeça. Eram caracterizados em dois grupos, os purus e os araris. Os purus em pequeno número, representando os indígenas de Valença, os araris, pouco mesclados, vivendo em Rio Bonito, Conservatório. Em 7 de março de 1800, começa então a conversão dos índios coroados, tendo por objetivo principal a adoção da fé católica. A criação da aldeia veio na quaresma de 1814, contando com 688 indivíduos, sem entrarem nesse número os índios aldeados e os 1.000 e muitos povoadores portugueses. Os primeiros povoadores da aldeia eram todos agricultores, na sua maior parte antigos moradores das freguesias de Pati do Alferes e de Sacra Família do Tinguá, os quais vinham montar seus estabelecimentos nas primeiras seis-marias distribuídas no sertão de Valença. As terras dos arredores começaram a povoar-se com a entrada de inúmeros portugueses para o seio dos índios, que se sentiram logo prejudicados nos seus interesses, perturbando-lhes a paz que lhes proporcionava o trabalho tranquilo. O Vale do Paraíba, na verdade, do café no Brasil, da escravidão na cafeicultura, ela não começa aqui, ela começa no Caribe. Foi no Caribe também que ocorreu a associação entre escravidão negra e cafeicultura. Em 1791 virou uma revolução de escravos e, alguns anos depois, na década seguinte, 1804, deu origem à Segunda República Independente das Américas. Uma república inteiramente controlada por ex-escravos, mas que teve uma contrapartida que foi o colapso da produção de açúcar e de café. Com a Revolução dos Escravos de São Domingos, 50% da produção mundial de café desapareceu do mercado. No momento em que a demanda está subindo pelo processo de industrialização, isso criou um vácuo no mercado mundial do produto. E é aqui que entra o Vale do Paraíba. A vinda da família real, ela trouxe uma série de impactos para a economia local. O primeiro deles, sem sombra de dúvidas, foi a abertura dos portos. Isso assim, uma exigência do próprio contexto das guerras napoleônicas, ou seja, a coroa portuguesa precisava recompor. A abertura dos portos teve um impacto gigantesco para a dinamização das atividades agroexportadoras em torno do Rio de Janeiro. Ora, como tentativa também de dinamizar a economia do Centro-Sul, né, aquelas terras do Vale do Paraíba, que até então haviam estado bloqueadas pela política de terras proibidas, elas passaram a ser sistematicamente ocupadas. E ali você tem, já no começo do século XIX, fazendas de café surgindo, mas fazendas que são policultoras, elas produzem milho, elas produzem feijão, aguardente, açúcar, e o café começa a entrar também aos poucos ali. Mas, sobretudo, ponto-chave de deslanche cafeiro foram as fazendas que surgiram ao longo de duas novas estradas abertas durante o período joanino. A Estrada do Comércio e a Estrada da Polícia, que articulavam o sul de Minas, a região de produção de mantimentos do sul de Minas, ao porto do Rio de Janeiro. E o Brasil se transforma no maior produtor mundial de café, passa nessa imensa demanda. Então você tem a demanda na Europa, mas você tem uma imensa demanda nos Estados Unidos, que logo se transforma no principal importador do café brasileiro. Para o Brasil, desde o século XVII, ele se situou num eixo bilateral, que articulava diretamente os portos brasileiros, Bahia, Recife, Rio de Janeiro, aos portos africanos. A vinda da família real para o Rio de Janeiro ativou imediatamente esse tráfico bilateral. Ele já era muito volumoso, mas ele cresceu dada a dinamização da economia brasileira nesse período. Ora, esse período de 1800... Esse volume de escravos, ele constituiu o segredo da explosão da produção cafeira brasileira nos anos 30 e 40. O Brasil chegou
atendeu ao aumento da demanda no mercado mundial, mas mais do que isso, o Brasil ditou o preço no mercado mundial. Os preços do café despencaram depois de 1830. Quando é que a economia cafeira do Vale do Paraíba entra em crise e por quê? Olha, a economia cafeira do Vale do Paraíba, ela entrou em crise nas décadas finais da escravidão, né? A contrapartida desse sistema de gestão do espaço, de gestão dos escravos, era o rápido esgotamento dos recursos naturais. Uma plantação de café disposta dessa forma, ou seja, com esse grande afastamento dos pés, em plantio vertical, sem plantio em curva de nível, né? Em morros que eram alguns com inclinação de 45 graus, né? Consequência imediata disso era uma erosão gigantesca. Então, para você ter uma ideia, há vários registros agronômicos do século XIX que mostram isso, né? Em 20 anos, toda a cobertura florestal, quando você plantava as fileiras de café, ela desaparecia, fruto exclusivo da erosão. Então essa região acaba ficando decadente a partir já dos anos 80, do século XIX, da década de 80, começa a perder importância econômica paulatinamente, chegando a um momento, já no início do século XX, em que a expressão acabou se consagrando, criada por alguém que nasceu no Vale do Paraíba, que é o grande escritor Monteiro Lobato, que chamou essa região de Cidades Mortas. Desde o final do século XIX, havia um pensamento de construir uma fábrica de tecidos na cidade, porém não existia energia elétrica. Por volta dos séculos XIX e XX, negociantes, comerciantes e fazendeiros se reuniram para formar um empreendimento por meio de uma sociedade. O ano de 1891 marcou a primeira iniciativa voltada à abertura de uma fábrica têxtil num galpão próximo à estação de trem para facilitar o escoamento e o recebimento de matérias-primas. Esta tentativa, no entanto, não foi adiante em razão de falta de capital para comprar maquinário. Na segunda iniciativa, foi inaugurada a Companhia Industrial de Valença pelo comendador José Siqueira Silva da Fonseca e pelo mineiro Coronel Benjamin Ferreira Guimarães em 18 de janeiro de 1906, graças às concessões cedidas pela Câmara Municipal de Valença. Destinava-se a elaborar tecidos grossos de algodão para o mercado popular interno, sobretudo Rio de Janeiro e São Paulo. Esta tentativa foi bem sucedida. Uma importante ação deste período foi a montagem de uma usina produtora de energia elétrica, custeada pela fábrica e com o fornecimento à municipalidade por contrato firmado com a Companhia Brasileira de Eletricidade Siemens. Inaugurada em 1907 para substituir a iluminação pública a querosene. A Companhia Industrial de Valença também começou a fornecer energia elétrica para os proprietários de casas particulares que solicitavam o serviço pagando taxa. Antes de dar continuidade, cabe fazer um paralelo sobre as estradas de ferro. No começo eram de iniciativa privada, visto que os barões do café as fundavam e as financiavam. A estrada de ferro União Valenciana servia para escoar toda a produção cafeeira. À medida que as fazendas ligadas à cafeicultura entraram em declínio com a abolição da escravatura pela Lei Áurea em 1888, o mesmo aconteceu com as estradas de ferro. Em 1910, lideranças políticas e empresariais fizeram com que o governo incorporasse as estradas de ferro. Nesse momento, Antônio Januzzi fica encarregado das obras de instalação da Central do Brasil, no Rio de Janeiro, que havia encampado a antiga União Valenciana e acaba se interessando pela cidade, onde funda, em 1913, a Companhia de Rendas e Tiras Bordadas Dr. Frontin. O sucesso obtido pela Companhia Industrial de Valença serviu como estímulo para a instalação de novas fábricas têxteis na cidade. Período de prosperidade que durou até o fim dos anos de 1980, quando a maioria dos países em desenvolvimento iniciou o processo de liberalização comercial e de interesse pela questão de integração à economia global. Como consequência, começou a fase decadente das indústrias localizadas no estado do Rio de Janeiro e das valencianas. Com o declínio delas, houve uma grande crise na cidade com queda na distribuição de renda familiar e padrão de vida, uma vez que o emprego na cidade se concentrava nas indústrias têxteis.
Hoje, Valença conta com um grande número de empresas de pequeno e médio porte, sendo o setor pecuário maior que o industrial. É uma cidade universitária e de economia baseada em comércio de serviços locais e no turismo gerado pelo seu rico contexto histórico. Ali tudo foi, nada é. Não se conjugam verbos no presente. Tudo é pretérito. Umas tantas cidades moribundas arrastam um viver decrépito, gasto em chorar na mesquinhez de hoje as saudosas grandezas de dantes. Monteiro Lobato. Epa, hey!